6 anos que eu fiz o meu processo, mas tô ficando velha. Mas o que me motivou muito a querer estudar fora, primeiro eu comecei a fazer Olimpíadas de Informática. E através das Olimpíadas de Informática eu aprendi a programar, e aí pelas Olimpíadas eu conheci um monte de gente do Brasil, assim, que também faziam Olimpíadas. Essas pessoas, às vezes mais velhas, eles iam se formando e aí iam estudar fora. E como eu mantinha o contato, a gente conversava sobre a experiência deles lá fora. E uma coisa que me chamava muita atenção era a interdisciplinariedade de, por exemplo, eu tô fazendo matemática aqui, mas eu vou fazer uma aula sobre a Segunda Guerra Mundial de História. Antes do ensino médio e no ensino médio, eu comecei a fazer Olimpíada de Matemática. Fiz a Olimpíada Paulista de Matemática, Olimpíada Brasileira de Matemática. Então eu comecei com essas. Eu era de Guarulhos, estudava em Guarulhos, e por causa das Olimpíadas de Matemática, eu me mudei para São Paulo, que eu ganhei uma bolsa em colégio, e eu comecei a estudar lá. Dos motivos para eu querer mudar para esse colégio é porque eles tinham uma preparação muito forte para as Olimpíadas. Então, meio que a sementinha começou com as Olimpíadas. E aí, quando eu cheguei lá nesse novo colégio, foi quando eu comecei a participar das Olimpíadas de Informática, que eu aprendi a fazer programação. Foi quando eu descobri essa outra paixão, e nesse novo colégio também eu comecei a me aprofundar mais para querer estudar fora. Eu acho que as Olimpíadas ajudaram a mostrar o meu acadêmico forte para as universidades, porque eu tinha premiações nas Olimpíadas, isso me destacava, mas também, indiretamente, me ajudou a chegar num ponto em que eu teria a preparação para estudar fora. Tinha as Olimpíadas científicas como uma extracurricular, mas também, através das Olimpíadas, percebi que na área de exatas, principalmente, eu era uma das únicas meninas lá, que eram, por exemplo, 100 meninos numa cerimônia de premiação e eram 10 meninas, assim. No meu segundo ano do ensino médio, eu fui convidada pelo Google para fazer... eu fui para Belo Horizonte, na sede do Google aqui no Brasil, para 3 dias de imersão, que era um evento só para meninas, para incentivar meninas na computação, na tecnologia. E eu fui nesse evento, e esse evento me transformou totalmente, porque era um ambiente de tech, um ambiente de exatas, mas só com mulheres. Eu comecei a ver essa área de uma outra forma, porque eu não tinha essa rede, né, de mulheres nas Olimpíadas. Então, depois desse evento, eu fiquei muito determinada, eu falo, que é espalhar a sementinha do Mind the Gap. O evento chamava Mind the Gap, e eu falo que eu queria espalhar a sementinha do Mind the Gap, para que outras meninas que, assim, também estivessem na minha posição de estar numa área com muita presença masculina e poucas mulheres, para elas se sentirem capazes e se sentirem confiantes, e também para outras meninas que não necessariamente estão nessa área, mas às vezes são desencorajadas. Das grandes iniciativas que eu participei foi em parceria com o Uber. Foi um evento chamado Uber Meninas. Então, uma parceria entre o Uber e uma organização chamada Força Meninas. O evento é pra gente mostrar que elas... o poder da tecnologia, que elas podem transformar o mundo com a tecnologia. Então, pra mim, eu acho que esse foi... Até quando a gente passa em Stanford, a gente ganha a carta, a gente vê no e-mail, né, no computador, mas a gente também ganha a carta física. E aí, o Admission Officer, que é quem lê o seu perfil lá e tenta lutar por você pra você passar, ele escreveu à mão, a caneta, um recado pra mim, né? E aí o recado que ele escreveu, em caneta vermelha até, eu lembro, foi sobre... eu espero que você, estando em Stanford, você consiga se engajar cada vez mais nessas iniciativas que importam pra você, de trazer mais meninas mulheres pra área de tecnologia. Por essa mensagem, eu percebo que essa extracurricular minha foi bem importante, assim, no meu perfil. Eu sempre gostei muito de estudar, isso era uma coisa minha. No ensino médio, era mais difícil eu conciliar, por exemplo, os estudos da escola com as Olimpíadas e mais pra frente com o vestibular brasileiro e depois com o application, mas pra mim era sempre bem importante eu manter uma média boa e também que me ajudaria para eu estudar para as provas. Estaria estudando também para o vestibular, por exemplo. Sempre eu tentei e consegui também manter esse desempenho acadêmico forte, né? E eu acho que isso também foi um diferencial para que eu tenha sido aceita em Stanford.
Então, a história de como eu conheci a Crimson. Quando eu entrei para esse novo colégio em São Paulo, quando eu mudei para um novo colégio para começar o ensino médio, tinha um setor internacional para preparo para application. Principalmente nos Estados Unidos, né? Não só nos Estados Unidos, mas principalmente. E quem liderava esse setor internacional era a Laila Parada, que agora tá na Crimson, né? Eu conversei com ela quando eu tava no segundo ano do ensino médio, gostava muito dela, a gente conversava sobre o que eu gostaria, né, qual faculdade, né, quais eram os meus planos e tudo. Eu lembro que foram férias de julho do meu segundo ano do ensino médio, e eu tinha acabado de chegar do evento do Google Mind the Gap, que transformou minha vida, eu tava super nada pra contar pra ela. Aí a gente sentou, né, vamos conversar. Eu contei tudo pra ela, toda feliz, no final da conversa falou, então, eu estou saindo do colégio porque eu vou começar a abrir a sede da Crimson em São Paulo. Eu fiquei super triste, né? Porque ela estava indo embora do colégio e tudo. Mas a gente falou, não, vamos manter contato e tal. E aí, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, que era o momento de aplicar, eu falei, cadê a Laila? Que a Laila... ela sabe muito do que ela tá fazendo, né? E vamos atrás da Laila. E a Laila tava na Crimson. Eu falei, Laila, eu preciso da sua ajuda. Foi quando eu comecei a fazer a Crimson e a Laila como minha strategist. Definitivamente, eu sempre falo assim, a Laila e a Crimson foram muito importantes para eu passar fora. Todo o preparo, assim, meu colégio me ajudou, mas eu acho que também o reforço principalmente com as essays, com a lista de extracurriculares, a lista de universidades, a Crimson foi muito importante para mim. Quando eu volto pro Brasil, por exemplo, de férias, eu quero ver a Laila, porque ela virou minha amiga também. Era minha professora e agora minha amiga. A parte que a Crimson mais me ajudou na candidatura foram as essays, porque eu acho que eu não sabia escrever essay. Eu acho que muitos alunos brasileiros não sabem, porque a gente está acostumado a escrever redação argumentativa para o vestibular, em que você não pode falar eu, né? Você não pode usar a primeira pessoa. E quando você escreve um personal statement, você só fala de você. Para mim foi muito importante, primeiro, a ajuda da Laila, minha strategist da Crimson, de me ajudar a pensar nos temas. Então, uma coisa que ela falou foi, pega um caderninho, um bloco de notas, e quando acontecer algo na sua vida, você escreve. E às vezes até coisas pequenas que você acha que não são muito relevantes, escreve lá e aí quando a gente se encontrar, a gente vai e dá uma olhada nesse caderninho pra gente ver o que a gente pode usar, que estavam conectadas à minha história. Então eu acho que isso foi muito importante também, editar as redações, né? Eu escrevi vários rascunhos de várias redações do meu personal statement. Foi muito importante esse apoio e entre o recesso de Natal e Ano Novo, ela estava lá me ajudando a editar as redações. Realmente, de novo, eu acho que sem esse apoio eu não teria conseguido finalizar a minha application ou não teria conseguido entregar uma candidatura de qualidade que me proporcionou ser aceita, né? A escolha da universidade, a college list, que de novo a Crimson me ajudou muito e eu acho que muitas pessoas subestimam a college list. Eu era uma dessas, que eu achava que se a universidade é uma universidade boa, eu vou ser feliz lá, né? A lista de universidades me fez perceber bastante a importância do fit, de você se dar bem com a universidade se dá bem com você. Eu tinha lá uma tabela com várias informações que eu tinha que fazer a minha pesquisa e preencher essa tabela com as informações sobre as universidades, assistir vídeo dos alunos da universidade no YouTube, para saber como que era o dia a dia, se era parecido com o meu dia a dia, né? Se eu me imaginaria lá. Então, acho que isso foi bem importante. Uma coisa também que eu percebi depois de ser aceita. Eu fui aceita em Dartmouth, além de Stanford. E Dartmouth traz os alunos que são aceitos para recepção antes deles aceitarem, né? Exatamente para conhecer a universidade e ver se gosta e tal, né? E eu fui para Dartmouth e a universidade é linda, maravilhosa e é uma Ivy League, é super uma das melhores, mas eu não me senti eu mesma lá. Eu acho que se eu fosse fazer graduação, eu ia achar meu caminho,
mas talvez eu não fosse tão feliz quanto eu sou em Stanford. Porque quando eu pisei em Stanford, eu falei, nossa, aqui é o lugar que eu quero estar. Nossa, eu fiquei super deslumbrada, assim, porque eu sempre quis muito. Stanford era a minha dream school. Mas eu acho que se os alunos têm a oportunidade de ir visitar a faculdade, ou, por exemplo, fazer um summer program, eu acho que isso é uma oportunidade muito boa, porque você vai ter experiência do que é ser um aluno lá e o que é viver lá, porque você geralmente passa o seu dia inteiro na faculdade, né? Como eu escolhi o meu major, o meu curso em Stanford? Eu cheguei na universidade querendo fazer Computer Science, ciência da computação. No meu primeiro ano eu fiz quase o ciclo básico, né? O Core Curriculum de Computer Science, fiz as aulas de algoritmos, as aulas de sistemas, porque pra mim eu tava super confiante que eu queria fazer ciência da computação e eu queria acabar logo as aulas que eram requirements pra eu conseguir fazer aulas mais avançadas. Mas por causa do Covid, que eu teve o Covid durante o meu freshman year, eu tive a sorte de que eu fui sorteada para fazer uma aula de graça em Stanford. E essa aula chamava Witches, Witchcraft and Witch Hunting in Early America. Era uma aula de Religious Studies, em que a gente aprendia sobre história também. Eu gostei muito dessa aula porque era a única aula que eu estava fazendo, era durante o summer, que eu fui sorteada. Então, era uma aula que eu podia realmente focar e ler tudo com atenção, porque eu não precisava me dividir entre outras aulas, eu podia fazer os readings, podia escrever os writings e tudo. Pra mim, nossa, foi muito maravilhosa a experiência de fazer essa aula. Depois disso, eu falei com o professor, ele falou, nossa, você deveria considerar um minor em Religious Studies. Não declarei o minor, mas eu comecei a fazer outras aulas de Religious Studies. Por exemplo, Chinese Religion, uma aula sobre Death, Power, Religion, então como diferentes tradições religiosas encaram a morte, ou a significância da morte. Então, eu comecei a gostar muito das aulas, comecei a fazer mais aulas. Quando eu vi, eu já tinha o suficiente para fazer um minor, então eu declarei o minor. Então, nesse ponto, eu estava com o meu major em Computer Science e o meu minor em Religious Studies. Estava no meu senior year, então quarto ano, eu apliquei para o co-term de Stanford. Então, existe em Stanford o que a gente chama de co-terminal degree, que eu não sabia quando eu apliquei, eu descobri quando eu entrei, em que você é essencialmente um quinto ano. Então, você fica um pouco mais em Stanford e faz 45 créditos a mais, e com isso você sai com um Masters, você sai com um mestrado. E, então, eu apliquei para o co-term degree de Computer Science e eu passei. Então, e quando você passa no co-term, a intenção de Stanford é que você faça aulas da graduação, do undergrad, junto com as aulas do mestrado. Então, eu comecei a fazer aulas de Religious Studies junto com as aulas de Computer Science. E aí, como eu tinha passado no co-term, então nesse mestrado, eu conversei com meus advisors, que isso é uma coisa que eu recomendo para todo mundo, para você conversar tanto com alunos mais velhos, quanto com os advisors que sabem o que eles estão fazendo. E eu conversei tanto com a minha advisor de Religious Studies, quanto o meu advisor de Computer Science, e eu decidi em mudar o meu minor de Religious Studies para ser um major de Religious Studies, e mudar o meu major de Computer Science para ser o meu co-term, o meu Master's de Computer Science. Então, agora eu vou me formar em junho de 2025 com um Undergraduate Degree em Religious Studies e um Master's Degree em Computer Science por Stanford. E se você me falasse, quando eu estava no ensino médio, que eu faria um Major em Religious Studies, eu ia achar meio estranho, assim, interessante, mas eu não ia entender o porquê que eu cheguei nisso. E como eu falei, eu descobri esse interesse meu porque eu fiz uma aula que não tinha a ver com o meu major. E isso que eu acho que é o incrível do college americano, do college nos Estados Unidos, que você não precisa chegar decidido lá com o que você quer fazer, você pode ter interesses, mas você não só pode explorar, como você é encorajado e forçado a explorar matérias que não são o seu interesse principal. E com isso você descobre outras paixões e você acaba descobrindo outros interesses e você pode, por exemplo, ir de Computer Science para Religious Studies. Mas eu continuo com o meu Computer Science lá, então eu consigo fazer também, explorar diferentes áreas do conhecimento que eu sempre tive afinidade e agora, por causa do modelo de educação dos Estados Unidos, eu consigo fazer isso. A minha rotina
no college. Ela mudou muito com o passar dos anos. Cheguei querendo acabar logo o core curriculum, então os requirements, para que eu conseguisse fazer aulas mais avançadas. Então eu estava bem focada em fazer várias aulas por quarter, o que eu acho que foi bom também, porque eu pude, de novo, explorar mais interesses em um período pequeno de tempo e tomar as decisões baseadas nisso. No sophomore year, eu mudei um pouco, porque teve a pandemia durante o meu freshman year, e no final do meu freshman year, eu tirei um gap year, que eu também nunca imaginei que eu fosse tirar um gap year, porque eu estava com essa mentalidade de acabar logo, de que eu queria fazer as aulas logo e acabar a faculdade logo. Mas durante o meu gap year, fiz estágios no Brasil como engenheira de software. Eu tive essa experiência no mercado e pude entender um pouco mais o que eu gostaria de fazer quando eu estivesse na faculdade, gostaria de me aprofundar. E também, por eu estar longe da faculdade, eu comecei a entender o que eu estava perdendo não estando lá, o que eu estava sentindo falta. E aí eu percebi que é importante você ter um ótimo desempenho acadêmico, porque Stanford não é uma faculdade fácil, não é uma universidade fácil, você precisa estudar muito, mas também tem muitas mais coisas valiosas na faculdade também, que você pode explorar. Então, quando eu cheguei no meu sophomore year, eu falei, nossa, eu quero aproveitar tudo que tiver aqui, que eu não teria em outro lugar. Por exemplo, eu entrei pra banda de Stanford, pra marching band, e eu entrei tocando drums, porque eu queria uma experiência parecida também com aqui no Brasil, que a gente tem as baterias. E eu não sabia nada de música, eu nunca tinha tocado uma bateria, e aí qualquer pessoa pode entrar na banda. Então isso pra mim foi muito legal. E também foi fora da minha zona de conforto, porque eu não conhecia ninguém na banda, e a banda é super grande. E eu não teria feito isso no freshman year, mas porque eu cheguei no meu sophomore year falando que, não, eu quero experimentar várias coisas aqui que a faculdade tem a me oferecer. Isso foi uma delas. E também, por exemplo, viajar perto do campus, até mesmo São Francisco, que eu não sabia muito de São Francisco durante o application. Outras coisas também que foram importantes, pensar em estágios de summer. Então, por eu ter trabalhado no meu gap year, eu tive um pouquinho mais de noção do que eu queria fazer para internships. E também, por eu ter tido essa experiência com internships, eu estava uma candidata mais forte para fazer os internships, summer internships, nos Estados Unidos. Então, durante a minha graduação, eu fiz diferentes estágios, diferentes experiências. Então, o primeiro estágio que eu fiz foi em research, então em pesquisa acadêmica e no departamento de computação de Stanford mesmo. Sempre tinha essa dúvida, até mesmo vindo de Olimpíadas de Matemática. Muitos amigos meus que eram de Olimpíada e foram estudar fora, eles foram para essa área mais de pesquisa acadêmica. Então, eu tinha sempre essa dúvida, será que eu gosto de pesquisa acadêmica? Como que será que é fazer pesquisa acadêmica? Eu fiz esse internship por Stanford, pelo departamento de computação. E também, para mim, foi bem desafiador, porque, você pesquisa, você tá tentando achar uma coisa nova que ninguém nunca fez. Então, realmente, é uma coisa muito desafiadora para você fazer, mas depois é bem rewarding, muito recompensador quando você termina. E aí eu apresentei um pôster, eu trabalhei com um aluno de pós-doc, e então isso foi uma experiência muito boa para mim. Em conclusão, eu descobri que eu não queria fazer pesquisa acadêmica. O que às vezes pode parecer tipo, nossa, ela desperdiçou o tempo dela fazendo pesquisa acadêmica e não era pra ela. Mas não, pra mim foi muito importante eu ter feito, porque aí eu descobri que não era pra mim e eu gostaria de outra coisa. Depois do meu freshman year, eu tirei um gap year devido ao Covid. Eu fiz estágio em 2 startups aqui no Brasil, remotamente. Eu estava no Brasil, mas eu fiz os estágios remotamente. Eu tive mais experiência na indústria. Então, como que é você fazer programação fora das Olimpíadas, fora da faculdade? Você tem um time, você tem que trabalhar em conjunto, às vezes dá uma coisa errada, você tem que consertar rápido. Então, para mim, isso também foram experiências muito enriquecedoras que me ajudaram muito para depois. Então, quando eu voltei para Stanford, eu estava no meu sophomore year, segundo ano, e aí eu comecei a aplicar para, a gente chama de Big Techs, que são as empresas de referência em tecnologia. Então, Apple, Google, Amazon, Microsoft.
Então, Facebook, Meta agora, né? Então, eu comecei a aplicar, na época que eu apliquei era Facebook ainda. Então, eu comecei a aplicar para essas empresas. E, de novo, você aplica para a faculdade e aí depois você aplica para o trabalho. Em 2022, eu passei num estágio na Apple, lá no Vale do Silício mesmo, em Cupertino, onde é a sede. Fiz um estágio de engenharia de software. Pra mim, nossa, foi, de novo, né? Eu tô trabalhando na Apple, que é uma empresa que eu admiro, tenho o meu time, e o meu time também era muito internacional, tinha pessoas de várias partes do mundo, e eu tive essa interação, né, de você trabalhar em equipe com essas pessoas, e aprendi muito, fui desafiada. Então, esse estágio foi bem legal pra mim. No primeiro ano, eu fiz um estágio no Google, também como engenheira de software, e em Mountain View, também na sede. E pra mim, foi meio que um ciclo, porque quando eu estava no meu segundo ano do ensino médio, eu participei de um evento do Google aqui no Brasil. E aí, depois daquele evento, eu falei, nossa, eu queria muito ter a oportunidade de trabalhar no Google. E aí, eu passei nesse estágio, nesse internship, para fazer Summer de 2023. Trabalhar numa empresa tão grande foi muito importante para mim. E também para eu crescer profissionalmente, porque são 3 meses, então você tem que fazer um projeto em 3 meses, foi muito legal. Depois disso eu decidi voltar de novo pro Google para um último estágio. E aí esse estágio eu fiz em Boulder, no Colorado. Então, até então eu tinha só morado na Califórnia, basicamente só nessa área do Vale do Silício. Mudei para Boulder, no Colorado, por 3 meses, pro Summer. E, assim, tiveram desafios também. Por exemplo, nos primeiros dias eu não sabia como pegar o ônibus para chegar no trabalho, não sabia como me achar, ir no mercado. E aí o que eu sempre falava pra mim era assim, calma, você já mudou de país sozinha, agora você mudar de estado não é nada comparado ao que você já fez, assim. Então eu acho que também você, sendo aluno internacional, estudando fora, isso te dá muito mais maturidade, responsabilidade, independência. Você cresce muito mais, às vezes, que os alunos que não saem, né, do país deles. Depois desse estágio no Google, foi no Google Search, no Google Busca. E aí eu recebi uma return offer, porque agora eu vou me formar, então uma return offer para eu voltar como contratada, empregada. E aí eu vou começar em setembro de 2025. E pra mim é muito legal eu sempre tive o sonho de trabalhar no Google e agora eu vou trabalhar no Google, assim. Então, você sendo STEM Major, você tem 3 anos para você trabalhar nos Estados Unidos com o seu visto de estudante. E se você não é dessa área, você tem 1 ano. Curto prazo é isso que eu planejo fazer, como meu visto de estudante, trabalhando no Google e tentando tirar o máximo para crescer profissionalmente lá. Então, há 6 anos atrás, eu estava na posição de um aluno do 3º ano do ensino médio aplicando para estudar fora. Então eu vou deixar uma dica para as pessoas que estão nesse lugar que eu estava, né? Uma coisa que eu percebi é que muitos deles chegavam em Stanford já tendo feito alguns créditos. E eu pensava, nossa, como essa pessoa já fez tanta coisa? Era porque eles faziam, como até mesmo uma atividade extracurricular ou para mostrar maior desempenho acadêmico, eles faziam, por exemplo, APs, acho que APs principalmente, tem outros tipos, mas eu lembro muito de APs que, por exemplo, se você faz cálculos BC, em Stanford você consegue ganhar 5 units, 5 créditos. E fazendo essas aulas te ajudam tanto a se destacar na application, quanto você, quando chegar na faculdade, você meio que já adianta as aulas que você precisa fazer. E aí você chega lá já podendo fazer aulas mais avançadas e também já tendo bastante parte feita da sua graduação.